Exercício 24. Um disco de vinil funciona girando em torno de um eixo, de modo que um sulco, aproximadamente circular, desliza sobre uma agulha que fica na extremidade de um braço mecânico. Saliências do sulco passam pela agulha e a fazem oscilar. O equipamento converte essas oscilações em sinais elétricos que são amplificados e transformados em sons. Suponha que um disco de vinil gira 33 1/3 de revoluções por minuto, que o sulco está sendo tocado a uma distância de 10 centímetros do centro do disco e que a distância média entre as saliências do sulco é 1,75 milímetros. A que taxa em toques por segundo as saliências atingem a agulha? Então, é um exercício de disco que não existe mais, né? Muitos alunos nem devem saber o que que é. Só para eu vou dar uma ideia aqui, tá? De como funciona esse enunciado, o processo. Senão eu vou fazer o exercício, pode ser que você não entenda. Então aqui está o disco, ó, tá? Aqui está o centro. Então numa determinada distância aqui, ó, ele fala que tem um sulco, que eu vou fazer em verde aqui, ó. Estracejado aqui, ó. Ou seja, como se fosse uma linha assim, ó, em relevo no, tá? Como se você pegasse uma tira do disco. Então o que acontece? Aqui vem a agulha, ó. Aqui tá a agulha, ok? Só que essa tira verde aqui, ela tem buraquinhos. Pode supor que seja os tracejado aqui, ó. Então o que vai acontecer? A agulha vai ficar indo para cima e para baixo, para cima e para baixo, e isso vai gerar uma oscilação elétrica, uma corrente alternada, né? Que vai ser interpretada para poder gerar o som lá no alto-falante. Beleza? Então essa é mais ou menos a ideia. Então ele deu a frequência com que o disco gira. E ele deu a distância entre as saliências do sulco, que é a distância de um tracejado até outro. Tá bom? Já volto nesse ponto. Primeiro eu vou pegar a frequência aqui, ó. A frequência que ele deu, que os americanos costumam chamar isso aqui de ômega, tá? Não tem problema, mas no Brasil é mais comum a gente chamar de F. Então vai ficar 33. 33 é uma fração mista, ó. 1/3. Tá? Que eu já vou aproveitar e já vou resolver. Vai ficar assim, ó. Como a fração é mista, vai ficar 33 vezes 3 mais 1. Dividido por 3. Tá? Então vai dar 99 mais 1 dá 100 terços. 100 terços de revoluções por minuto. Tá? Ótimo. Bom, mas eu quero saber aqui, o que que eu quero descobrir? Eu quero saber a velocidade com que esse disco gira. Então eu vou colocar aqui, ó, pode ser em verde mesmo. Eu quero saber a velocidade tangencial aqui, ó. Porque se eu souber a velocidade tangencial v e eu tiver a distância entre os tracejados, eu consigo descobrir quanto tempo demora para ir de um tracejado para o outro. E assim, consequentemente, o número de toques por segundo, tá? Então vamos lá, achei a frequência, agora eu quero saber o ômega, a velocidade angular. Então eu sei que ômega é igual a 2πf, tá? Então vai ficar 2 vezes π vezes isso aqui, né? Ó, 100 terços. Aí a unidade vai ficar o quê? Radianos por minuto. Só que eu não quero radianos por minuto. Eu quero que o ômega esteja em segundos, tá bom? Para eu deixar tudo no sistema internacional. Então vai ficar assim, ó. Eu descubro que o ômega vai ser 2π vezes 100 dividido por 3. E 1 minuto tem o quê? 60 segundos, né? Então vou pôr 60 aqui. Radianos por segundo. Fazendo essa continha, a gente descobre que o ômega, vou anotar aqui, ó. O ômega é aproximadamente, tá? Já anotei aqui pra gente, 3,49. 3,49 radianos por segundo. Tendo o ômega, eu consigo calcular a velocidade, essa velocidade tangencial. Que eu posso fazer V é o quê? Ômega vezes o raio. O que é o ômega? Já achei, 3,49.
49. Aqui, vamos já tomar cuidado com a unidade, ó. A distância está 10 centímetros, tá? 10 centímetros. E aqui está em milímetro a distância entre os sulcos. Então, eu vou deixar em milímetro, ok? Você pode deixar em milímetro, centímetro, metro, você escolhe. Desde que esteja todos na mesma unidade, tá bom? Então, se são 10 centímetros aqui, são 1000 milímetros. Então, vou colocar aqui, ó. Aqui, radiano, até deixar a unidade para vocês lembrarem quando estiver estudando. Radianos por segundo, vezes o raio, que eu vou colocar em milímetros, ó. Então, é 10, eu falei 1000, né? É 100, perdão. 10, cada 1 centímetro tem 10 milímetros. Então, vai ficar 100 milímetros. Perfeito? Então, descubro que a velocidade é 349, o quê? Milímetros por segundo. Beleza, mas eu quero saber o número de toques, né? Então, vamos lá. Eu sei que V também é ΔS dividido por ΔT, né? Velocidade média. Então, vou fazer o seguinte, ΔS, melhor, o ΔT é o quê? É a distância entre os sulcos, porque o que eu vou fazer para saber o número de toques, né? O sulco ele tem uma pequena irregularidadezinha assim, ó, tá? Essa linha verde aqui, ó, eu estou pegando a distância entre os tracejados, digamos assim. E essa distância ele deu entre os sulcos, que é 1,75 milímetros. 1,75 milímetros. Ok? Então, o que eu tenho? Vamos supor que aqui eu considerei o toque zero. Toque zero. Aqui, quando a agulha. Então, a agulha está aqui, deu zero. Aí, quando chegou aqui, pum, deu um toque. Deu um toque. Tá bom? Então, vamos lá. Quanto tempo demorou esse toque? Então, vamos lá. O que vai ser? Vou chamar de frequência linha, né? Que é a frequência de toques. É um toque pelo tempo. E qual é esse tempo? É o que eu vou calcular aqui, ó. É a distância entre os sulcos dividido pela velocidade que eu encontrei no item anterior. Velocidade tangencial, que é a velocidade com que ele percorre esse suco. Então, eu vou substituir aqui, ó. Vai ficar 1 dividido pelo tempo. E o que é o tempo? É a distância, que é 1,75 milímetros, dividido pela velocidade, que é 349 milímetros por segundo. Então, eu vou substituir aqui, ó. Vai ficar 1,75 dividido por 349. Quando está dividindo por fração, né, que eu tenho que fazer? Inverter, né? Então vai ficar 349 dividido por 1,75. Então descubro que a frequência linha, vamos fazer essa conta aí, 349 dividido por 1,75 dá 199 aproximadamente. 199 toques, porque eu calculei a distância entre um toque, né? Aqui, ó. Toques por segundo. É isso. Então, é um exercício bem legal. Eu achei bem interessante. Talvez podia modernizar trocando por um CD, que vai funcionar um pouco parecido. Mas eu achei bem legal, assim, um exercício que tem um enunciado bem interessante. Qualquer dúvida, pessoal, é só escrever aqui nos comentários, tá bom? Abraços e até mais.